Olá pessoal, obrigado por assistir a mais um vídeo do Professor Seco e hoje a gente vai aprender a modelar e a renderizar um daqueles letreiros com nome ou com uma palavra com luminoso, com iluminação por dentro da letra, né? Por trás da face da letra, né? Então isso daí é um pedido recorrente do pessoal. Apesar de ser um tipo de modelação que o pessoal pedia bastante, né? Eu queria fazer uma coisa mais interessante do que simplesmente ensinar a modelar, tá? Bom, antes de tudo, os recados de sempre, né? Pessoal, assine o canal, acione o sininho para receber as notificações, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, faça suas perguntas, com comentários, com dúvidas, sugestões, com o que vocês quiserem, tá? Principalmente dê o joinha no vídeo e compartilhe esse vídeo nas redes sociais que você participa, nos grupos que você participa, para levar informação sobre o Fusion 360, no caso desse vídeo, para quem precisa, para quem você acha legal, ou se você simplesmente achou legal o vídeo, e compartilhe, tá? O que a gente vai fazer, pessoal, é um luminoso como esse aqui, tá? Esse aqui é o da Duda, é uma das minhas filhinhas caninas, né? Mas eu vou fazer um outro, né, da Lola, que é a minha outra filhinha canina, de uma outra maneira, né? Aqui a gente tem algumas intersecções de letras aqui, né? Aqui ficou muito pequenininho, né? Eu queria fazer alguma coisa um pouquinho maior, então eu vou fazer um outro luminoso com o nome Duda não, Lola, né? E depois a gente vai ver como renderizar a imagem, né? E dar esse aspecto aqui de luminosidade mesmo, porque afinal isso aqui é um luminoso, né? E aqui a parte interna vai brilhar pela iluminação que tem aqui dentro. Mas para ficar um efeito legal, né, no render, a gente vai fazer com que a face branca aqui das letras sejam emissíveis, né? Elas que emitem a luz. Fica mais legal fazendo desse jeito do que colocando uma lâmpada ali dentro, como se fosse um LED ou qualquer coisa assim ali dentro da letra, tá? Então vamos lá, vamos criar aqui um outro modelo, tá? Como eu falei, eu vou criar aqui um sketch que vai ser, que eu vou escrever Lola, né? Vou entrar aqui, ó, e vou chamar o texto, tá? O texto eu vou abrir uma caixa aqui, não importa muito o tamanho da caixa que você abra, tá? E, opa, já veio até com a fonte que eu queria, né? Então aqui eu vou escrever Lola com maiúsculas, tá? A fonte é essa mesmo que eu quero, Cheerful, esqueci o resto aqui do nome da fonte. O importante é que para você criar as fontes desse jeito aqui, você precisa da fonte instalada, tá, pessoal? A fonte tem que estar disponível no Windows, né? Então como é que você faz isso? Deixa eu ver se eu dou com o arquivo aqui. Olha, eu tenho aqui o arquivo TTF, que você baixa tipo de um site tipo da fonte, qualquer coisa assim, ó. Veja que os tipos de letra que você pode ter, né? Então você vai baixar um arquivo TTF e aí você clica com o botão direito e dá aqui o instalar para todos os usuários, tá, pessoal? Então é assim que é o processo para você ter essa fonte disponível dentro do Fusion, tá? Em alguns vídeos por aí você vê o pessoal editando o texto primeiro num Corel, num Illustrator, né? Mas isso é muito trabalho, acho que é melhor a gente fazer aqui dentro do Fusion mesmo, tá? Muita gente não tem tempo de aprender outro software, essas coisas, então vamos fazer aqui tudo dentro do Fusion, não vamos depender de nenhum outro programa externo, tá? Então voltando aqui no texto, a gente vai ter aqui uma altura de 200, né? A fonte a gente já colocou. Eu escolhi essas posições aqui de posicionamento do texto, à esquerda e abaixo. Normalmente ele vem assim, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui abaixo para você estar próximo da origem aqui na horizontal, ok?
Então vamos lá, ok. Agora o que a gente faz? A gente clica aqui no texto e dá um Explode Text, tá? Por que eu vou explodir esse texto? Se o texto ficasse nessa posição mesmo, se a gente quisesse as letras nessa posição, nessas posições mesmo, eu não precisaria fazer isso, tá? Mas como a gente vai mudar a posição, a gente vai fazer algumas coisas diferentes aqui, então eu vou dar o Explode Text, né? E agora o que acontece? Olha, ele transformou em lines. Mas essas lines, elas estão com essa coloração verde, tá? Isso quer dizer o quê? Que elas estão elas estão fixadas nessa posição. Eu não consigo, olha, modificar a posição dessas linhas, eu não consigo editar, não consigo fazer nada. Então o que eu faço? Seleciono todas as letras, clico aqui no Fix para dar um Unfix nessas letras. Ah, detalhe, né? Se você seleciona assim, né? Você pega aqui o ponto da origem. Então, se você vem aqui, ó, dá um Ctrl aqui para desmarcar o ponto da origem e agora dá um Unfix. Olha, passou para azul, tá? Então, agora eu posso movimentar essas letras. Como eu posso fazer para movimentar essas letras, tá? Eu seleciono, por exemplo, o L e eu quero... Opa, estava com a constraint ativada aqui, né? Então, vamos dar aqui o ESC, né? Ctrl Z. Agora eu seleciono aqui, lembro de desmarcar de novo aqui o ponto da origem e dou o M, o comando Move, tá? E movo essa letra para cima aqui, ó. Olha, você vê que aqui a gente está com uma pequena diferença também, né? Olha, eu estou fazendo a movimentação suave, sem incremento aqui, ó. Né? Por quê? Porque eu desliguei aqui, ó, no grid, ó, Increment Move. Se eu ligar, ele vai fazer aquele movimento de 10 em 10 milímetros, qualquer coisa assim. Aqui eu quero um movimento suave, eu quero um movimento sem, movimento sem incremento. Então eu venho aqui, desligo e faço o movimento. Venho com o ponto aqui inferior aqui quase na direção da origem, e se você quiser, né, você pode pegar e criar aqui uma constraint de horizontal, né, jogando esse ponto mais embaixo aqui da letra na direção da origem, ok? E a mesma coisa a gente faz aqui com as outras letras, né? A gente seleciona o O, nem precisa fazer isso, olha, nem precisa fazer a movimentação, tá, pessoal? Eu vou direto aqui na horizontal, ó, vou pegar o ponto mais baixo aqui, vou colocar aqui na direção da origem, tá? Esse ponto aqui na direção da origem e esse ponto aqui na direção da origem, tá? Agora eu vou movimentar na horizontal só, tá? Então eu vou pegar aqui, fazer uma seleção aqui da letra O, tá? M de Move e vou movimentar aqui na horizontal até o quanto eu quero que o L e o O se sobreponham. Ó, eu vou colocar mais ou menos aqui na metade da espessura aqui do O. Então é uma sobreposição um pouquinho maior que a gente tinha aqui nesse outro letreiro aqui, tá? Então vou jogar o O aqui. O L também eu vou fazer um move de modo que entre um pouco mais aqui dentro do O. Então tem aqui uma região de intersecção um pouco maior também, ok? E a mesma coisa aqui com o A, tá? Move e vou colocar aqui, certo? Ok. Pessoal, antes de começar a modelar, eu esqueci de um detalhe aqui, tá? A gente vai definir alguns parâmetros, tá? Eu vou criar aqui um parâmetro que primeiro eu vou salvar, né? Vou salvar isso aqui como Lola. Lola, tem a save. E agora eu vou criar aqui uma lista de parâmetros, tá? Eita, vamos esperar um pouquinho. Às vezes dá essas travadinhas, né? Pronto. Então agora a gente vem aqui e
change parameters, né? E a gente vai criar alguns parâmetros aqui, ó. A altura da letra, altura letra, tá, vamos voltar aqui, né? Altura letra vai ser 200 milímetros, como a gente colocou ali no sketch, tá? Vamos colocar aqui profundidade, né? Que é a profundidade de extrusão da letra. Eu vou começar com 75 milímetros, certo? Espessura da parede das letras, eu vou criar aqui uma espessura e vou colocar aqui 3 milímetros para começar, tá? E aqui eu vou criar um comando placa, parâmetro placa, que vai ter 2 milímetros, que vai ser a espessura da parte translúcida da letra. Então, estou fazendo aqui uma espessura de 2 milímetros, tá? E vou dar aqui o OK, tá? Então, já temos aqui os principais parâmetros que a gente vai ter. Então, aqui a gente vai voltar no sketch. Vamos editar esse sketch aqui, né? Agora já perdi toda aquela parte do... Mas aqui seria interessante a gente ter feito o sketch, né, do texto, né, e ali onde pedir a altura do texto, a gente ter colocado o parâmetro altura. Agora a gente já explodiu aqui o texto, a gente não vai ter muito como fazer isso, né? Então deixa a altura do texto para lá, não vamos mexer na altura do texto agora. Ok, então agora a gente vai começar a trabalhar com as letras, tá? Então eu vou fazer com que o L invada o O invada o outro L e o L invada o A aqui, tá? Então a gente vai fazer assim, ó, a gente vai começar com um extrude das duas regiões do L aqui, tá? E vai extrudar isso aqui para cima, vamos extrudar para baixo, para trás mesmo, né? Vamos deixar a frente aqui no plano de origem, e vamos colocar aqui, ó, a gente começa a digitar aqui, ó, profundidade, ó, certo? Então ele vai ficar com 75 milímetros aqui, né? A gente dá o OK, certo? Agora a gente vai criar um shell dessa letra, tirando esta face aqui com o parâmetro espessura, tá? E olha, ele cria aqui a espessura, tá? Pessoal, a gente precisa de um patamarzinho, a gente precisa de uma outra extrusão aqui para ser o apoio da placa, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma extrusão do fundo, certo? Vai ter a profundidade dessa extrusão vai ser placa vezes 2, placa vezes 2, não, placa vezes 2 não, desculpa, seria a profundidade menos placa vezes 2, tá? Então, quanto a gente vai ter aqui? Se a gente tem 2, isso aqui teria que ter 4 milímetros. Deixa eu ver se eu estou fazendo certo isso aqui. Profundidade menos placa vezes 2, tá? Quanto ficou isso aqui? Deveria ter ficado com 4 milímetros, né? Então, deixa eu ver o que eu errei aqui. Edit Feature, profundidade menos placa, que é 2. Ó, profundidade 75, menos placa, que é 4, vezes 2, placa que é 2, vezes 2, 4. Então, mas eu tenho aqui a espessura lá no fundo também, né? Então aqui a gente vai fazer diferente. Olha, pessoal, eu confundi aqui. Aqui a gente vai fazer assim, to object até aqui, ele vai extrudar até ali em cima, tá? E aqui, ó, eu vou dar um offset de placa vezes 2.
Isso aqui, só que negativo, ó. Eu vou colocar entre parênteses e vou colocar um menos aqui fora, tá? Então ele vai voltar, ó, ele vai fazer o extrude até essa face aqui e vai voltar 4. Só que eu não quero, não posso ser maciço desse jeito, então eu vou usar aqui a opção Thin Extrude, tá? E aí ele vai criar a extrusão, né? Sendo só uma paredinha no contorno do L aqui com uma espessura de 1 milímetro. Só que eu quero que essa paredinha tenha 2 milímetros, tá? Então eu crio aqui um extrude, né? Só da parede em torno aqui do contorno do fundo, com 2 milímetros de espessura. Então você tem aqui a base, né? Onde você vai encostar a sua letra, tá? Então eu vou dar o OK, tá? Isso aqui foi criado como um corpo, né? É o que a gente pretende. Todas as letras vão ser corpos individuais e todas as placas também corpos individuais, tá? Vamos jogar uma corpo aqui, como a gente fez ali no Duda. Vamos colocar aqui um corpo azul, tá? Vamos dar uma clareada nisso, né? Tá muito escuro, né? Então, para clarear, o que a gente faz? A gente dá o Edit na cor aqui em cima, tá? E aí você joga aqui no tom de azul que você quiser. Pro exercício vai ser melhor a gente criar aqui trabalhar com um azul mais claro, né? Então, Done, Close, tá? Agora eu vou criar a placa. Então, como eu vou criar essa placa? Eu vou criar uma placa aqui, apoiada nesse planinho aqui, e eu tenho que dar um offset aqui dessa parede interna aqui da letra para poder encaixar direitinho, tá? Então vai ser assim, ó, eu vou criar aqui um sketch neste plano aqui, aí eu vou usar o comando offset, ó. Como eu peguei, estou criando um sketch nessa face aqui, ele já pega aqui todo o contorno daquela face lá e já dá um offset sobre em toda a volta, tá? Então agora eu vou dar aqui 0,25 de offset, eu vou deixar aqui com uma folguinha de 0,25 de cada lado, tá? E vou dar aqui o OK. Ótimo, então temos aqui o extrude, né? O sketch, para a gente fazer uma extrusão da nossa placa, tá? Ó, eu tenho que pegar esse trechinho aqui que é do plano de sketch e mais um interno aqui. A distância, né, vai ser placa, né? E aqui a gente vai dar como new body, tá? OK, né? Essa placa, então, ó, a gente tem aqui dois corpos, né? Tá vendo? Corpo 1 e corpo 2, né? Então, aqui, né, essa placa aqui, eu vou jogar um branco nela, tá? Vou pegar aqui a cor, cadê o branco? Vou jogar o branco aqui, beleza. Por enquanto, vamos deixar assim, tá? Close, né? Pronto, então finalizamos a placa aqui. Agora a gente vai trabalhar com a letra O, né? A letra O, vamos desligar aqui o body 2 e o body 1 para não dar interferência, tá? Aqui o corpo 1, a letra O, vou fazer a extrusão dela pegando essas regiões. Aqui também, inclusive essa aqui que é da parte do L, né? O L que vai entrar no O, né? E vou fazer aqui com uma distance profundidade, né? OK, né? Então dou OK, faço o shell com o espessura, certo? OK, né? Olha, fizemos o shell aqui. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa cortar, antes de fazer a bordinha aqui de apoio da placa, a gente precisa cortar isso aqui. Então a gente vai cortar essa região, jogando lá para baixo, né? E colocando AL aqui. Cortamos tudo, tá? Desligo o sketch. Agora, desse jeito aqui é que a gente vai fazer a bordinha
de apoio da placa, ó. Então extrude desta face team, né, to object até aqui em cima, offset menos placa vezes 2, tá? Não precisava do parênteses naquela hora, né? E aqui uma espessura de 2 milímetros, tá? Ok, e olha como fica aqui, ó, né? E olha como fica aqui, ó. Você fica com a parede principal aqui interrompida, né? Porque você vai ter o corpo 1 e o corpo 2 aqui, né? Ó, ele vai ficar desse jeito e agora a gente vai ter uma placa aqui dentro do O, tá? Só que aqui agora o que que acontece, né? Eu tenho dois loops aqui, né? Eu tenho um loop externo e tenho um loop interno, mas tudo bem. Vou fazer de novo o sketch aqui na superfície do apoio, faço um offset aqui desse contorno aqui, ponto 25, normalmente, só que aqui agora eu não consigo pegar toda a volta, então o que que eu faço? Modo de construção, P de project, projeto essa face aqui, tá? Saio do modo de proteção e crio um outro offset aqui de ponto 25 também, ok? Então eu fiz os dois contornos aqui, né? Então, finish sketch, extrude essa região e essa região, né? Distance placa, tá? New body, ok, né? Appearance, joga aqui um branco, tá? Close. Pessoal, eu vou fazer agora as outras letras, tá? Mas sem narração e com o vídeo acelerado, tá bom? Não precisa repetir aqui tudo a mesma coisa, tá? Pronto, pessoal. Agora, uma vez modelada todas as letras aqui, né? O que que a gente faz também? O que que a gente pode fazer? Aquela base que a gente fez aqui, ó, né? A gente pode criar aqui uma madeira aqui, uma placa aqui, como se fosse uma base para esse letreiro, tá? Pode ser de qualquer cor, qualquer textura que vocês quiserem, tá? Então a gente vai fazer um sketch aqui no plano horizontal, plano horizontal, né? Sketch aqui no plano horizontal, tá? Aqui eu vou fazer um retângulo aqui, ó, não vou me preocupar com o tamanho, né? Simplesmente eu vou pegar aqui um retângulo, vamos fazer ele um pouquinho aqui, assim, acho que já tá bom, né? A gente dá um extrude de menos 25 para baixo, né? 25 tá bom, vai, ok, né? Eita, new body, por que que não tá dando? Vamos desligar aqui os outros corpos, só para ver se há alguma interferência com ele, né? Então, vamos dar aqui um new body, ok. Beleza, era alguma interferenciazinha que estava dando com as outras letras, tá, pessoal? Então, desliga ali as letras, traz elas de novo e beleza, tá? Agora, ok, vamos colocar a textura aqui desse cara aqui. O que apareceu isso aqui agora? Não tem nada a ver. Eu vou colocar aqui wood, né? Deixa eu ver aqui, eu vou colocar esse wood solid aqui. Finish. Eu vou buscar aqui painted stained. Cadê o que eu usei? Onde que eu usei isso aqui, né? Vamos colocar deixa eu ver
finish aqui, foi aqui, né? E eu usei aqui o Mahogany Semi-Gloss, né? Não, cadê outro semi-gloss que eu usei aqui? Pode ser o Walnut Semi-Gloss aqui, tá? Não importa qual madeira que a gente use, tá? Bom, pessoal, só que tem uma coisa, né? Se eu tentar entrar aqui no render, né? E renderizar, ele simplesmente vai fazer uma renderização aqui do branco, né? Eu não tenho cor aqui, né? Vamos dar uma olhada, vamos criar aqui, ó, vamos pegar aqui um environment aqui diferente, vamos pegar o grid light para ver como que acontece, ó. Vamos usar o grid light aqui que não tá dando sombra, né? E se você dá um render em canvas render aqui, ó, não tá dando nada de impressão de luz, né? Ele está simplesmente renderizando aqui o branco e nada de luz, né? Então o que a gente precisa fazer aqui? Ó? A gente precisa dar o close, vamos dar o stop render aqui, o appearance, eu vou buscar aqui no miscellaneous, tá? Ó, uma categoria aqui que é o emissive. Olha, eu tenho aqui vários tipos de luz aqui, ó. Eu vou usar essa aqui que aparentemente é a mais fraca, tá? Então, olha, eu vou mudar aqui para faces, tá? E vou selecionar as 4 faces aqui da placa e aí eu vou arrastar isso para lá, certo? Então veja que já ficou meio clarinho aqui, né? Ficou mais claro aqui do que o branco normal, tá? E se a gente começar a renderizar, ó, ele já dá aqui a luminosidade. Olha a diferença aqui, ó, tá vendo? Tá iluminando a placa, tá iluminando aqui o chão, né? E com relação à cor aqui, né? Eu tinha colocado preto lá naquela outra, no Duda aqui, né? Ok, né? Mas você pode colocar a cor que você quiser, né? Vamos colocar aqui nessa faixa aqui, vamos colocar essa cor aqui, ó, né? Dá para você colocar a cor que você quiser de fundo ali. E olha que legal, tá vendo? É muito simples o render do Fusion, tá? Primeiro, né, o que você tem que fazer, né? Definir as cores e as texturas que você tem nos seus modelos, nos seus corpos, nos componentes, né? Então você digitou aqui, você colocou essa madeira aqui, azul para as letras, a plaquinha branca com as faces com emissive, né, com emissor de luz, né? E aqui você não tem tantos controles aqui no render, né? Você tem esse setup aqui, tá? Esse setup você vai definir a luminosidade, a iluminação da cena, ó, né? Então você vem aqui, já perdi aqui a iluminação ideal aqui, ó, ficou um pouquinho mais clara aqui, né? A posição da luz, né? Ó, como é que a gente vem aqui, ó? Olha lá, a posição da luz, você procura aqui uma posição que você acha legal, né? O background, você tem, normalmente vamos colocar aqui o environment do Cool Light aqui, ó, se eu pusesse aqui um Plaza, ó, deixa eu pegar, baixar, ó, quando você tem essas setinhas aqui, você tem que baixar o que você está mexendo, tá? O que você está querendo usar, ó. Então você arrasta o environment aqui para a área de trabalho, né? Esse negócio aqui você vai ter que achar aqui uma posição legal, né? Deixa eu pegar aqui. Settings, flatten ground, aí ó, jogou flatten ground, joga bem em cima da reflections, não tem reflections ali, né? Isso aqui desliga aqui, não tem, né? Só que vai ficar meio esquisito porque isso aqui tá numa coisa de dia, né? E quando a gente jogar essa iluminação aqui, né? Quando você começar o render aqui, não vai dar uma impressão legal de luminosidade, né? Então você tem aqui várias coisas aqui, ó, Skylight, né? Vamos baixar aqui o Skylight, né? E vamos ver como é que fica aqui no environment.
Eu queria um skylight, eu queria um environment aqui com fundo, com a parte de baixo um pouco mais escura. Você vai procurando aqui, né, qual que seria o mais interessante para você, né? Olha, já ficou legal. Acho que o Photoboot também. Vamos deixar com o Photoboot aqui mesmo, né? E aí você visualiza. Quando você está fazendo o in Canvas Render, tá? Qualquer mexidinha que você dá no modelo, ele começa tudo de novo, tá? Ó. Ele vem aqui e vai até aqui onde você definir essa setinha aqui, ó. Se você quiser uma qualidade final, você vai lá com a setinha até lá embaixo, tá? Ele vai demorar para renderizar. Se você não quer esperar esse tempo que vai levar até chegar ao final, o que, que você faz, né? Para aqui o em Canvas Render e vem com o render na nuvem, tá? Então você vem aqui, ó, tô colocando aqui um formato aqui 1080p, 1920 por 1800, Cloud Render, tá? Aí ele vai entrar, vai mandar o modelo lá para os servidores da Autodesk, tá? E aí você vai ter, por exemplo, aqui eu já tinha feito aqui com o Duda, né? Ó, você tem aqui uma imagem renderizada. Abre, né? Não abriu, né? E que você pode baixar, né? Você vem aqui, ó, dá um download de PNG, TIFF, seja lá que formato que você quiser, salva no seu computador, né? Aqui você pode dar um mais aqui para ver um detalhe um pouquinho maior aqui da sua imagem, né? Vamos baixar. Vamos baixar como PNG. Vamos colocar aqui como... Vamos colocar na área de trabalho mesmo. Close, vamos baixar aqui, vamos abrir. Aí, ó. Aí você dá aqui vou dar aqui 100%. E aqui você tem a imagem que a gente renderizou lá no modelo Duda, tá? Beleza, mas e aqueles parâmetros lá? Por que você criou os parâmetros, né? Pelo seguinte, vamos voltar aqui para o design, modify, vamos supor que eu quero uma parede mais grossa, né? Então, change parâmetros. Então, aqui a parede, vamos supor que eu quero, em vez de 3, eu quero 6, né? Tá um pouquinho lento hoje, não sei, tá aí, computing, tá fazendo toda a... E olha aqui, ó, eu tenho aqui, então, com o Extrude 10, o que deu errado aqui no Extrude 10? Edit Feature. Não deu nada errado aqui, não estou vendo nada de errado no Extrude 10 aqui, né? Mas depois a gente, se for o caso, a gente tem que estudar melhor o que aconteceu aqui. Não, o que interessa é que deu certo aqui, né? Deixa eu ver. The God couldn't be repaired after the faces. Acho que deu algum problema assim, algumas faces foram deletadas, então o sketch ali não ficou muito legal. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar um edit feature, tá? Então vamos deletar aqui, vamos selecionar de novo o fundo aqui só para ele refazer o sketch, né? Ok. E vamos ver se ele se recupera aqui, ó. Não se recuperou. Deixa lá, depois isso aqui eu não vou me preocupar aqui agora. Para mudar essa profundidade aqui, né? Eu fiz de uma maneira diferente aqui. Eu fiz essa profundidade em função da espessura da placa, né? Então, para mudar essa profundidade, eu teria que modificar a espessura da placa, né? Vamos colocar aqui como 4 milímetros, né? Uso o material um pouco mais transparente, para o dobro mais translúcido, né? Para o dobro da espessura. Pessoal, e na verdade o que aconteceu aqui também, né?
Ele juntou alguma coisa aqui, ele juntou o corpo o corpo do O com o Lola aqui. Pessoal, eu não sei direito o que aconteceu para isso, tá? Mas o importante, ó, né, é seguir aquela sequência direitinho e quando você fizer as modificações, tá? Procura fazer as modificações com os corpos invisíveis, né? Talvez isso resolva um pouquinho, né? Vou dar um Ctrl Z aqui. Ctrl Z, ó, pronto, tá o Ctrl Z aqui. Na verdade que eu tentei editar, eu devia ter deixado só o corpo O ligado, tá? E aí a gente editar aqui esse cara aqui. Por quê? Porque ele vai tender a juntar. Se eu fizer aqui, ó, Edit Feature, eu tenho um joint aqui, tá? Que é para juntar, porque não é para a bordinha aqui não é um corpo separado, ele vai juntar com o que eu tenho, mas como ele está grudado também com o L aqui, se o L estiver ligado, ele vai juntar com o L também. Então por isso que o O e o L ficaram como um corpo só, tá? Dá o OK. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente faz essas operações, tá? Para não fundir corpos que não deveriam ser fundidos, né? Bom, pessoal, aqui eu não vou saber por que ele está dando isso, tá? Edit Feature, vou mudar aqui de novo, tá? Se não tiver problema, deixa o corpo deixa ele como amarelo mesmo, aparentemente não está dando problema nenhum, né? Deixa ele como amarelo mesmo, não tem problema nenhum, e aí você continua trabalhando com o seu modelo normalmente, tá? E por que as letras separadas? Por que corpos separados, né? Porque você vai imprimir, na hora de imprimir, se você for imprimir, né, essas letras, tá? Você já tem aqui, ó, você já tem 200 milímetros de altura, né? Que já é quase a área de uma mesa de impressora, né? Você não vai conseguir imprimir a palavra toda numa impressão só, a não ser que você tiver aqui uma mesa com uma impressora com uma mesa gigante, né? Mas 200 de altura aqui, na maioria das impressoras, você vai imprimir letra por letra sem problema nenhum, ok, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, né? Foi um vídeo um pouquinho mais longo, né? Porque teve bastante coisas aqui para mostrar, né? Um tutorial legal aqui, e espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Se não gostou, dá o joinha para baixo, mas como sempre eu estou pedindo para vocês, né? Compartilhe o vídeo, dá o joinha, faça comentários. Isso aqui é muito bom para a gente, né? O telefone não é o horário do telefone agora. E legal. Pessoal, lembrando, cursos de Fusion 360, Onshape e Inventor, e cada vez mais perto, cursos de Solid Edge, professor Seco, tá, pessoal? Professor de verdade com experiência de mais de 25 anos na área de CAD 3D, tá? Você vai aprender muito mais do que apenas modelar num determinado software. Você vai aprender a usar CAD 3D, ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.